Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e no dia de hoje, agora no nosso segundo bloco, a gente vai estar entrevistando a doutora advogada Cosmélia Folha e a gente vai estar tratando de questões como a pensão alimentícia, aspectos da guarda compartilhada. Doutora Cosmélia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, João. Bom dia a todos. Agradeço o convite. Doutora Cosmélia, a gente tem visto nas últimas semanas, do final do ano para cá, agora principalmente em janeiro, alguns casos de repercussão que têm chamado a atenção, repercussão nacional, inclusive, de alguns ex-atletas e atletas de futebol, por exemplo, que foram presos, decorrente à falta de pagamento de pensão alimentícia. E tem chamado muita atenção. E muita gente tem aquele jargão, A única coisa que leva o camarada para a prisão é a falta de pagamento da pensão alimentícia. No âmbito do Poder Judiciário, qual o limite desse não pagamento que leva até essa prisão, a deixar de pagar 1 mês, 2, 3? Ou seja, como essa prisão é arbitrada e por que essa questão, esse jargão, só a pensão alimentícia leva o camarada para a prisão? É algo que realmente é efetivado pelo Poder Judiciário, você como advogado especialista na área? João, veja só, a pensão alimentícia, ela diz respeito aos alimentos, à sobrevivência minimamente digna do alimentando, que é o credor de alimentos. E o alimentante, o devedor, ele tem aquela obrigação de prestação mensal daquele valor. A ação de execução de alimentos, a cobrança pelo não pagamento da pensão alimentícia, ela pode ser promovida a partir do 1º mês de débito, mas a prisão só pode ser decretada a partir do 3º mês. Porém, vou lhe dizer uma coisa, apesar de só ter essa cultura de só vai preso quem não paga a pensão alimentícia, a demora para que essas prisões sejam determinadas pelo judiciário faz com que casos concretos, como eu tenho em meu escritório, 24 meses de pensão alimentícia em atraso. 24 meses. E a prisão foi decretada, a pessoa muda de endereço, não é encontrada, a intimação por WhatsApp recebe a mensagem, mas quando identifica que é o oficial de justiça, silencia, não acusa a leitura e o mandado de intimação não é efetivado. Porque, por exemplo, uma criança, um adolescente tem uma escola para ser paga, tem um plano de saúde, tem uma feira, uma alimentação diferenciada, ou seja, imagine para ficar 1 mês sem pagar já deve ser algo complexo para uma mãe, para um pai, enfim, para aquela pessoa que está com a guarda da criança. Imagine você ficar 24 meses sem receber essa questão dessa pensão alimentícia, ou seja, tamanha morosidade nesse aspecto do Poder Judiciário. E se você não paga, tem uma outra pessoa pagando em dobro, Exatamente. A parte dela e a do pai ou da mãe. Então, assim, sobrecarrega a outra parte, Sem comentar, Natália, sobre a questão do valor, como o João comentou, tem escola para pagar, tem alimentação, tem roupa, tem todos os cuidados, planos de saúde, e por muitas vezes o valor da pensão alimentícia não consegue abordar nem mesmo a alimentação. Então, minha dúvida, doutora, é quantos % do salário, como que é medido a questão do valor que esse devedor deve realizar pagamento para a sua esposa, seu filho, enfim? Vamos tratar do binômio possibilidade e necessidade, que é a forma de estipular a fixação da pensão alimentícia. Necessidade do alimentando, o que ele precisa para comer, para vestir, para ter saúde, para ter lazer, para ter educação, na hipótese de filhos. Na hipótese de ex-cônjuge, os alimentos eles são mais restritos. Então, é só o necessário à sobrevivência. E a possibilidade é a situação econômica do devedor de alimentos, o alimentante. Além disso, a lei estabelece que deve ser mantida a condição social. E eu gosto de explicar, porque eu advogo tanto para o alimentante como para o alimentando, que tem que ter a razoabilidade. Porque a gente também tem casos concretos de bebês recém-nascidos que têm pensões alimentícias, que são alimentos provisórios, aquele alimento que é determinado sem a intimação da parte, ela só é intimada a pagar, sem o direito de defesa inicialmente, é uma decisão de caráter, digamos, liminar, o mais rápido possível para suprir
subsistência daquela criança, um bebê com alimentos fixados em 3, 4, 5 salários mínimos. A gente já viu essas situações. Aí eu pergunto, como você provou essa necessidade? É uma disparidade também, doutora Cosmélia. É uma disparidade, por isso que a gente tem que observar... Tem casos e casos. O trinômio, necessidade, possibilidade e razoabilidade, porque a condição social do devedor de alimentos não pode ser fragilizada ao ponto de que a subsistência dele seja prejudicada, também deve ser mantida a condição social do credor de alimentos, não esquecendo da igualdade de direitos e deveres dos genitores. Quando Nicole falou, e Natália também, sobre se um não paga, o outro paga em dobro. Isso acontece. E isso prejudica a condição social de vida daquele genitor que está suprindo a ausência do outro. Cosmélia, e por exemplo, vamos aqui traçar um caso hipotético. O camarada tem um filho e ali ele está desempregado. Outra pessoa da família, por exemplo, os avós, eles podem ser acionados junto ao Poder Judiciário para poder honrar com esses compromissos de pensão para com esse filho. Existe essa possibilidade de um terceiro honrar com esse compromisso, caso a pessoa não tenha uma condição financeira para poder pagar essa pensão alimentícia? Quando Nicole falou qual o percentual a ser fixado, não existe um percentual fixo, existe a observância do trinômio, possibilidade, necessidade, razoabilidade. Quando a pessoa é desempregada, em regra, os alimentos são definidos com um percentual do salário mínimo. Aqui em Alagoas, nos julgados, nos processos que eu trabalho e de outros colegas que eu observo, é determinado de até 20% do salário mínimo para a pessoa em situação de desemprego. Mesmo desempregada, a obrigação de alimentos não deixa de existir. Porém, se aquele alimento não for suficiente à subsistência, à sobrevivência do alimentando, os avós, de forma complementar e subsidiária, podem ser chamados ao processo para que complemente aquele valor e torne a possibilidade dos alimentos dignos à sobrevivência do credor de alimentos. Então, no caso, João, o valor nessa hipótese de salário mínimo sendo 20%, seria R$ 242,40 de pensão alimentícia. Um valor irrisório, né? A gente não daria para fazer uma feira para uma criança, sabemos. Uma escola. Doutora Cosmélia, outro ponto que é muito discutido na nossa sociedade é a questão da alienação parental. A alienação parental é um tema muito recorrente na nossa sociedade. Explica um pouquinho para a gente, para o nosso ouvinte, o que é essa alienação parental, o que pode ocorrer, quem pratica esse tipo de conduta, o que pode acontecer na prática, o que é alienação parental. A alienação parental é um conjunto de atividades, de atitudes, onde um genitor tenta denegrir a imagem do outro genitor, o pai tenta denegrir a imagem da mãe e a mãe a imagem do pai perante a criança. Isso acontece geralmente em situações de divórcio, porém, existem casamentos que a alienação existe também. E, além desse núcleo familiar pai, mãe, avós e pessoas relacionadas à família também podem praticar alienação parental. A alienação parental tem certas penalidades legais e é interessante destacar que eu já acompanhei alguns projetos de lei que tentam acabar com a alienação parental, a lei de alienação parental, porque também existem situações em que pessoas simulam alienação parental para prejudicar o direito de convivência do genitor com a criança. Existe a possibilidade, por exemplo, de uma guarda compartilhada, Cosmélia, se for comprovada a alienação parental, dessa pessoa perder essa guarda compartilhada, caso isso seja de fato comprovado? Existe essa possibilidade? Existe a possibilidade de deixar de ser guardião, a guarda ser unilateral e manter apenas o direito de visitas ou direito de convivência, que esse é o termo mais atual, para que o elo afetivo entre a família permaneça, com restrições, com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar para ver se aquele comportamento do pai junto da criança é prejudicial ou não. Cosmélia, eu vi uma decisão recente, eu acredito que foi no STJ, se eu estiver enganado, me corrijam, por favor, tratando sobre a questão de abandono afetivo.
inclusive tratando de uma questão monetária, de uma multa aplicada, enfim, uma decisão aplicada em valores reais. Como é que você vê, na sua ótica, essa questão e como é que isso pode ser mensurado na prática, essa questão do abandono afetivo, que eu acho que acredito ser uma matéria nova no âmbito do direito também? O abandono afetivo ele pode ser entendido como um dano existencial. Uma criança que teve o abandono afetivo do pai ou da mãe, ela está em fase de desenvolvimento biológico, psicológico, social. E aquela falta de amor, de carinho, vai prejudicá-la nesse desenvolvimento. Aí o que é que acontece? Existe parte da doutrina que entende, a doutrina jurídica, que é um dano indenizável. Tem outra parte da doutrina que diz, não, ninguém é obrigado a amar. Você não vai me obrigar a ter que amar, eu já estou... É muito subjetivo. Cumprindo a minha obrigação da sobrevivência, de manter a questão do material. Eu pago a pensão, eu não preciso visitar, acontece muito em situações de guarda compartilhada ou guarda unilateral, o pai ou a mãe tem o direito de convivência os finais de semana e não vai buscar a criança fica esperando o pai, fica esperando a mãe, o pai não aparece, a mãe não aparece. Esse abandono afetivo, ao longo do tempo, pode causar um dano existencial à criança. Então, se está combinado, acertado, né, mesmo ali diante da justiça, que tem a guarda compartilhada e que a outra parte precisa pegar nos fins de semana ou semanas alternadas, digamos assim, se essa pessoa ela não cumpre, ela não aparece, ela pode ser obrigada a isso ou a obrigação legal é somente prover aquela criança, prover aquele filho ou aqueles filhos? O direito de convivência ele é permitido a quem não é o guardião, ou seja, o guardião ele tem a criança a semana inteira ao seu dispor, em sua companhia. E o direito de convivência geralmente é aos finais de semana, alternados, quando há uma guarda compartilhada sem conflito entre os pais, o pai pode pegar a criança durante a semana, combinando com a mãe e assim vai. Porém, quando a pessoa que pode gozar do direito de convivência não quer exercer esse direito, é uma escolha dele. Não é obrigado. E aí, Cosmélia, a gente vê, por exemplo, casos, e muitos casos, inúmeros casos, acho que todo mundo que está me ouvindo, cada um que está no seu carro, no Uber, no ônibus, na academia, que está me ouvindo, deve conhecer um caso desse. Por exemplo, o pai abandonou o filho enquanto criança, hoje o camarada tem 30, 40, 50 anos, ou seja, cabe uma ação, esse abandono afetivo dessa pessoa que nunca teve o pai presente, e esse pai é vivo, goza de saúde plena, goza de condição econômica plena e nunca teve ali ao lado do filho, nunca pagou uma pensão, por exemplo, nunca deu devido valor a essa criança gerada. Enfim, existe alguma coisa nesse sentido, nessa nova matéria, vamos dizer assim? Já aconteceu casos de filhos processarem os pais, exato. Já tem esses precedentes. Até mesmo pais que criaram os filhos, né? Posteriormente, devido à falta de emocional, falta de suporte, chegaram a processar os pais. A questão do suporte material, o pagamento da pensão, não supre o abandono afetivo, que é justamente o que a gente está falando, o dano existencial. Você precisa do amor do seu pai, você precisa do amor de sua mãe. E você esperou durante a vida toda, digamos, enquanto menor, até fazer a maioridade, que o seu pai fosse lhe apanhar todos os finais de semana e nunca foi. Que sua mãe fosse te apanhar todos os finais de semana e nunca foi. Como você se sente assim? A ausência do seu pai e da sua mãe no dia do pai e da mãe na escola. A ausência no dia da criança, em seu aniversário. Aí esse dano afetivo, esse abandono afetivo, emocional, ele pode ser mensurado. Porém, a gente tem que juntar provas de que isso realmente causou dano ao seu crescimento. O que é interessante, já tivemos casos lá no escritório que uma cliente já tinha mais de 30 anos de idade e disse: doutora, meu pai pagava pensão, mas nunca me deu amor. Aí eu disse: como eu posso provar isso? Aí foi quando ela mostrou a ausência nos aniversários, na escola, cartinhas enviadas por ela e não respondidas, mensagens agressivas do pai e da mãe: não fale mais comigo, já pago a sua pensão.
E isso, acompanhado, ela teve um acompanhamento psicológico que, através do profissional, pôde ser demonstrado que até hoje ela tem danos emocionais por causa disso. Doutora, esses dias, João e Nicole, eu vi uma discussão na internet, foi bastante interessante e foi bem polêmica, né? Que existe a questão de abandono de idosos. Então, os filhos, eles também têm obrigações legais com pais idosos, né? Que eles não podem deixar aí, largar de mão e viver a sua vida. E aí, um dos questionamentos foi... eu fui abandonada pelos meus pais, né? Isso acontece muito com relação ao pai, né? Sim. Muito mais comum, a gente sabe, né? Fato. E aí, eu fui abandonada a vida inteira pelo meu pai, e aí o meu pai tá idoso, eu preciso cuidar do meu pai, então como é que fica essa questão dos filhos que não tiveram nenhum suporte do pai, caso, mesmo com pensão ou questão afetiva, né, independente da situação, e como é que fica no final da vida desse pai? Como é que esse filho vai prover e dar o suporte? Ele tem essa obrigação, não tem? Como é que fica essa situação, doutora? A obrigação de alimentos entre pais e filhos, enquanto menores, e filhos para os pais enquanto maiores, né, porque os pais já serão idosos, é uma obrigação constitucional. Os alimentos são solidários, na hipótese de pais, pais, idosos e filhos. Ou então pais que, ainda que não sejam idosos, não tenham a possibilidade de prover o seu sustento. Só que existe um enunciado do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, é um enunciado, não é uma súmula, é só um entendimento desse instituto, que quando o idoso abandonou o seu filho, os alimentos não serão devidos a ele. Essa argumentação pode ser feita. Porém, existe um valor maior sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, a questão de... Se você é idoso e você tem 5 filhos, você pode buscar de apenas um filho aqueles alimentos e não dos outros 4. Porque a questão financeira de um deles, se for mais vantajosa, você pode ir diretamente a eles. Os outros 4 serão responsáveis solidários e o que está pagando a pensão pode buscar dos outros 4 a divisão dessa obrigação. Mas, como eu estou falando, esse enunciado do IBDFAM entende que, se enquanto você, pai, não cumpriu sua obrigação com relação ao amparo material para a criação, sustento e educação de seu filho, porque o seu filho, depois de maior de idade, vai ter que te amparar. Mas é polêmico, existem jurisprudências favoráveis ou não a esse abandono ao pai idoso. E é nesse assunto, Cosmélia, que eu ia tocar, até porque o artigo 229, né, da Constituição Federal determina, né, que a pessoa cuide do seu pai, do seu idoso, dos seus pais idosos, ou seja, está na Constituição, que é dever da pessoa mais jovem cuidar desse idoso. Agora, o que chama a atenção é isso daí, o camarada não deu atenção, ou a mãe não deu atenção ao filho durante toda uma vida, a pessoa chega ali aos 70, 80 anos, quando há uma necessidade material e física, principalmente, e ali vai cobrar dos seus filhos esse auxílio, coisa que ele não fez durante toda uma vida. E essa coisa é muito polêmica, né? Assim, quando se trata de família, de afeto ou de falta de afeto, é realmente uma matéria muito sensível e subjetiva, sobretudo. Quer dizer, tem sempre uma subjetividade Exato. Nesse meio, né? No meio dessas discussões, apesar de serem matérias concretas, mas sempre entra essa questão subjetiva do afeto, da história de cada um. Então deve ser muito difícil, inclusive, porque não é só financeiro, isso. Não é, Natália? Até mesmo para aquela pessoa que foi abandonada a vida inteira, ter a obrigação, por exemplo, ter que se dobrar, arrumar outro emprego para poder sustentar aquela pessoa que não lhe deu nenhum suporte afetivo, até mesmo nenhum suporte financeiro, tem também esse peso para essa pessoa. Então fica naquela, né, João? É obrigação pagar quando criança, quando adolescente, e também obrigação do filho pagar quando idoso. Aí, sinceramente, aí você ouvinte que está me ouvindo e já deve ter passado, conhecido alguém numa situação dessa, o cidadão se sente lesado 2 vezes. Primeiro, lesado por não ter o apoio emocional afetivo ao longo da estrada da caminhada, e ali, posteriormente, na sua fase adulta, se sente lesado economicamente por uma pessoa que tenta delapidar seu patrimônio, tal, que não tem vínculo, é só um genitor, uma genitora, não tem realmente um laço afetivo. E um caso interessante é quando o pai abandona afetivamente e materialmente a criança, abandona enquanto adulto e de repente esse adulto fica rico. O filho
fica rico. Então, Tem muitos casos disso. Então o pai aparece. O pai aparece nessa arrependido, hora. né, doutora? Acontece o cheio pai, de amor para dar. O pai e a mãe. Só Doutora, que quando... Sim, perdão, pode me perdoe. Quando a Natália falou assim, o abandono, a gente tem que observar o seguinte, a pensão alimentícia ao idoso é uma coisa, o abandono ao idoso é outra coisa. Porque quando você tem a obrigação de cuidar do idoso na hipótese de carência, de enfermidade, como prevê a Constituição, é uma situação. Pode não ser alimentos, mas pode ser um cuidado. Mas se você negligenciar com relação ao idoso, você também pode praticar um ato ilícito. Então, a gente tem que observar isso, porque o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa Idosa, que é a atual nomenclatura, determina que hipóteses de negligência, de abandono, podem ser previstas como ilícitos. Então, apesar independente de ter vínculo, de ter convivido durante a vida ou não, aquele filho ele tem a obrigação com aquele idoso em qualquer suporte, seja ele de alimentos, quanto desses cuidados, de ter que conviver ali naquele momento da vida do idoso, é isso? É isso, porque a gente tem que observar o seguinte, como falamos, tem o princípio da dignidade da pessoa humana. E esse enunciado do IBDFAM é um mero enunciado, não é uma decisão pacificada. Doutora Cosmélia, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã e dizer que é um assunto sempre polêmico e como é bom falar com pessoas que têm conhecimento específico de determinadas áreas e ao passo, né, que eu faço um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades tratando dessas e de outras temáticas. São muitas perguntas no WhatsApp, no direct da redação. Enfim, a gente vai estar trazendo a Cosmélia Folha aqui em outras oportunidades para estar ampliando essa discussão, esse debate ao passo que deixa um espaço para suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, é sempre bom a gente estar fomentando o direito e deixar claro, quando alguém pergunta, mas a pensão de fulano de tal foi estabelecida de tal forma, por que a minha não foi? É sempre, depende de cada caso, observar os fatos e o direito. E como vocês mesmos falaram, o direito de família não é apenas o material. O emotivo, o emocional mexe muito com o direito material. É um direito de família. É um direito que é regido por sentimentos. Mais uma vez quero agradecer aqui a advogada, a doutora Cosmélia Folha, agradecer a minhas colegas de bancadas aqui, Nicole Melo, Natália Barros, o Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió, junto com o Geraldo Salgueiro, nosso querido Romilson nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã.